dia, paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou com um pouquinho a garganta assim arranhando, mas estamos bem, graças a Deus. Depois de ontem, foi tanta coisa boa e estou muito feliz de estar aqui. Quem que veio por primeira vez, que foi convidado? Porque teve gente que ia vir convidada aqui. Quem que veio convidado ali? Levante a mão. Tem alguém convidado de fora, sim? Não? Ninguém? Já todo mundo é da casa? Amém. Estão dormindo, gente, ainda? Ah, tá. Porque, poxa, estou falando sozinha. Então, meu nome é Glória. E vocês estão ouvindo esse meu sotaque estranho? Estão pensando, de onde que é essa moça? Antes que eu vou falar, eu sou do Líbano, eu nasci no Líbano, e ontem eu esqueci de falar, porque era tanta coisa, gente, aí as pessoas me perguntaram, eu falei, eu esqueci, mas eu vou falar hoje. Teu nome é Glória mesmo? É Glória mesmo, graças a Deus. Porque nos anos 80, não é para você fazer conta de quantos anos eu tenho, mas eu acho que essa hora da manhã não dá nem para fazer conta, né? Estão acordando ainda bem, para você não saber quantos anos eu tenho. E nos anos 80, lá no Líbano, entrou na moda, autorizaram, porque Líbano foi colonizado também por França. E você nunca vai ver um árabe chamado Kevin, não existe, óbvio, né? Mas mulher, nessa época, habilitaram, né? Deixaram, liberaram, entrar, poder colocar nome europeu para as meninas. E aí, minha mãe viu uma menina chamada Glória lá, falou, quando eu tiver uma menina, eu vou colocar esse nome, que ela gostou. E eis aqui a Glória. Graças a Deus. Estava falando com a pastora aqui hoje, falei, minha irmã se chama Ângela, e os meninos, meus irmãos, têm irmãos gêmeos, Jud, Musa, Rayyan e Amin, tudo árabe. Mas as meninas se salvaram aí. Só para esclarecer, porque ontem foi tanta coisa e não consegui, e com certeza você ia ficar pensando, será que era Glória mesmo? E Deus tem seus planos, né? Então eu nasci num lar muçulmano, em um lar desestruturado. Minha mãe, eu vivi vendo minha mãe apanhar de meu pai. Um lar onde não tinha carinho, não tinha paz, não tinha amor, era um lar com gritaria, com a mãe ou pai batendo na gente. Não tínhamos mesa, a gente não sentava juntos à mesa, né? Não tínhamos esse carinho de... Então eu fui crescendo com uma falta já desde a minha infância. Vocês que são pais, têm filhos, afirmem a identidade de seus filhos e das suas filhas, como filhos amados, como príncipes e princesas, porque quando cresce, sente a falta, e às vezes a gente procura lá fora a imagem de um pai que ficou faltando dentro do lar. E muitas vezes você pode falar, mas eu nasci, meu pai já tinha morrido, mas também existe o pai ausente que está vivo, né? E eu tive essa experiência de um pai que era ausente dentro de casa, com os filhos. E fomos crescendo assim, nesse formato. E com 6 anos de idade, eu não, meus pais, por causa da guerra, a gente sai extraditado, obrigada. Eu sou chorona, gente, hein? Não liga para mim. A gente sai extraditado por causa da guerra. Fomos morar aonde? Na Argentina. Por isso que meu sotaque é esquisito, tá? Mas faz 15 anos que eu moro aqui no Brasil. E nós fomos para a Argentina.
E continuava a briga de meus pais, a mesma coisa, né? Palavras lançadas, maldição, né? Essa aqui, eu já ouvi falar a minha mãe, essa aqui não vai dar em nada. E assim você vai crescendo, acumulando coisas que você não entende, crescendo numa infância que você vê outras crianças com uma vida diferente e atua desse jeito. E sempre com um vazio dentro do meu coração. Desde que eu lembro, eu sempre sentia um vazio dentro de mim. E eu olhava para a vida que eu estava tendo na minha infância e pensava, por que eu estou vivendo desse jeito? Por que eu tenho que viver assim? E eu não entendia. E com 11 para 12 anos de idade, a gente volta novamente para o Líbano, porque minha mãe, meu pai, na verdade meu pai, ele queria voltar porque tinha saudade da família, de viver lá de novo. E brigas direto, minha mãe termina aceitando nós retornarmos para o Líbano. E as meninas já desde a infância são preparadas para casar novas, né? Então minha mãe também, ela não queria a gente que voltasse por causa disso. Infelizmente, os meninos, né, os homens terminam sendo induzidos também para ir para a guerra. Então é bem difícil. Minha mãe não queria isso para nós. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora ali, né, na região. Inclusive a pastora me disse que ia ter uma caravana indo e não conseguiram ir para Israel agora. Então isso que vocês estão vendo, que hoje aparece mais nas mídias, é normal para mim, porque eu vivi isso, né? Vocês estão vendo, e eu, como eu contei, eu falei ontem, eu saí desse lugar por milagre de Deus, né? Eu tenho certeza que porque Ele queria que eu esteja aqui, ter propósito, né? E Deus nos tirar desses lugares, nos resgatar daqueles lugares. E quantas pessoas que estão morrendo ali, né? Inocentes, que estão no meio de uma guerra por causa de terroristas. E é muito triste de ver isso. Fico muito triste sempre orando, porque infelizmente a gente está vendo pessoas inocentes morrer de todos os lados. E aí a gente volta de novo para o Líbano. E um dos dias que estávamos lá, começou a passar uns aviões lá. E o povo começou a correr para um lado, para outro, eu não entendia o que era. Começou a cair as bombas. Para vocês entenderem, um barulho de uma bomba é como se fosse de um trovão, daqueles que mexe o chão inteiro, assim. E aquele pânico, pessoa correndo para lá e para cá, a gente começou a correr. E assim comecei a viver esse tempo lá no Líbano, indo para a escola, bomba caindo. A gente não sabia se íamos ver a nossa mãe de novo. E traumas que você vai criando, medos que você vai tendo. E aí meu pai percebeu que realmente a gente não podia viver desse jeito. A gente não podia morar assim. E ele decide novamente sairmos de lá da Argentina para nós voltar. Sairmos do Líbano para nós voltar para a Argentina. E assim a gente fez. E fui crescendo na Argentina até que eu estava estudando administração de empresas. Eu estava estudando no último ano de administração de empresa. Sempre, como eu falei, com vazio dentro do meu coração. E as práticas dos muçulmanos que meu pai me ensinou a fazer, eu fazia porque era obrigada a fazer. Só que eu não entendia o porquê que eu tinha que fazer. Então, meu pai me apresenta um Alá bravo. Alá significa Deus na tradução da língua árabe. E eu tinha medo de Alá, porque meu pai, ele era um homem bravo também, e ele me apresenta um Deus que se você faz alguma coisa errada, ele vai te castigar. Então eu tinha medo desse Alá. E eu fazia as práticas obrigada por ele, porque eu não entendia, mas tinha que fazer. E fui crescendo assim. Eu não tinha o que
ter uma outra opção. E aí, sempre com aquele vazio dentro do meu coração, procurando preencher esse vazio. E estava faltando 3 meses para eu terminar de me formar na administração da empresa, e comecei a namorar. E aí, o que aconteceu? Meu pai soube que eu estava namorando. Meu pai tinha restaurante árabe na época, e ele falou assim para minha mãe. Eu estudava, almoçava no restaurante e voltava para estudar, né? E meu pai falou assim para minha mãe: não dá de comer para ela. Aí, tudo bem. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu preciso de ir para a escola, eu não quero repetir, é meu último ano, está faltando 3 meses. E algo dentro de mim fazia eu não parar. Algo dentro de mim fazia, não posso desistir de ir para a escola, porque eu não tinha nem dinheiro para ir para a escola. Aí eu levantei de manhã e fui para a escola como? Peguei e falei para o motorista: preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro. O motorista falou: pode subir. Aí, de novo, no metrô, a mesma coisa. E aí eu comecei a viajar de graça. Falei: pronto, estou indo de graça. Só que comecei a ficar com fome. E minha barriga começou a fazer barulho. E se foram passando os dias, e eu continuei indo para a escola. Até que um dos dias que eu estava descendo do metrô, eu desmaio de fome na saída do metrô. Tinha uma professora que estava descendo também, e ela me viu, me acolheu ali e me levou para a escola. E aí o pessoal acabou sabendo o que estava acontecendo comigo. E meus colegas começaram a comprar café da manhã na escola. E eu vou falar algo para vocês. Eu fiquei com muito ódio do meu pai. Eu fiquei com muita raiva do meu pai. E eu lembro que foi a época que mais achei dinheiro no chão. Olha, eu olhava, eu lembro que as histórias do Alcorão, alguma coisa que eu lembrava que meu pai tinha me contado, dos anjos, do anjo Gabriel e então eles acreditam muito em anjos. E eu pensava assim: é um anjo de Deus que está mandando um dinheiro. Gente, não dava para comer um mês inteiro, não, era só para comer no dia, sabe? Era um cachorro quente e um refri que dava para comprar. Mas eu sabia que havia algo de Deus ali. E não me faltou nada. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nossa vida foi algum sonho que você teve, alguma coisa, ou foi falta de dinheiro que te parou para não cumprir aquilo, ou foi alguém que te impediu e você parou. E como eu falei ontem, ou você é vítima ou protagonista da tua história. Eu poderia estar aqui me vitimizando, falar: não consegui me formar, porque meu pai fez isso. Mas dentro de mim fazia algo que eu não podia parar. Eu preciso ter esse título, sabe? E eu não conhecia as histórias bíblicas, mas hoje que eu conheço, para mim aquilo foi como quando o povo judeu atravessou o mar e o maná do céu foi enviado por Deus, porque a provisão é enviada por Ele quando você toma a decisão, sabe? Quando você toma a decisão, o livre-arbítrio é nosso, de você tomar a decisão e querer se formar, independentemente de que se você tem dinheiro ou não, mas se você tiver fé, você tem tudo. Então, somente com aquilo que você tem, Deus vai prover o resto, né? Ele abre o mar e Ele envia um maná diário para nossas vidas. Tenha fé e acredite nisso. Eu não sei qual é teu sonho, se alguém te impediu de fazer e concretizar, mas se você tomar a decisão, Deus vai estar com você e Ele vai prover para você. Eu creio nisso. E eu ia
ministrar uma palavra que eu deixei para a moça lá, mas agora eu vou mudar. Eu não, né? Ele. O Senhor está me ministrando outra coisa no coração. Se você depois puder colocar ali, Lucas 15, a partir do versículo 11. Até o 24. Depois, só deixa ali preparado para nós, tá? E aí, eu me formo, mas eu fico com muita raiva e muito ódio do meu pai. E me afastei dele, fiquei anos sem falar com ele. E um dia eu estava atendendo uma pessoa que estava se formando em psicologia e precisava de terminar, entregar sua tese, precisava fazer um atendimento com alguém, e ela me chamou. E toda semana ela me atendia. Até que um dia ela falou assim para mim: me fala sobre teu pai. E eu olhei para ela assim e falei: do meu pai? Não, eu odeio meu pai, não quero saber sobre meu pai. E ela olhou e falou assim para mim: mas por quê? E eu falei assim: meu pai fez isso, 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 isso. E ela olhou para mim e falou: mas teu pai sabe o que você viveu? Teu pai sabe o que você passou? Você já contou para ele tudo o que você viveu? E eu olhei para ela e falei assim: não. E ela falou: por que você não fala? Pensei: meu pai, imagina, pai, só se falássemos a gente já apanhava. Então eu falei: não vou contar. Ela pegou e falou assim para mim: eu tenho certeza que se você falar, ele vai te pedir perdão. E eu pensei: ela não sabe quem é meu pai, né? E ficou aquilo no meu coração. Se passaram uns 15 dias e meu pai foi parar no hospital. Passou os dias, saiu do hospital, me chamou para jantar na casa dele. Fui lá só por causa daquela mulher, porque se não teria sido ela, eu não teria ido falar para jantar com meu pai. Sentei com ele e falei: pai, lembra isso, isso? Então, eu passei isso, isso, isso. Quando eu fui contando para ele, ele me abraçou e me pediu perdão. E eu saí da casa de meu pai com uma leveza, parecia que estava flutuando. Mas eu tinha entrado com um peso de tantos anos, com tanto ódio e raiva dele dentro de mim, que além do tempo que vai passando, vai acumulando mais, né? É como se fosse uma voz que vem e fala para você: não pode perdoar. Você não lembra o que fez com você? E você é verdade. Aí, ou você fica vítima daquilo, porque o inimigo ele trabalha para nos colocar em prisões, né? Ele pega um pedaço da nossa alma e te faz lembrar: tu lembra disso aqui? Então você não pode perdoar, tem que ficar ali nesse cativeiro. E a tua alma fica presa no passado, e você não vive o presente nem o futuro. E é por isso que muitas pessoas têm enfermidades, doenças. Às vezes eu escuto: eu tenho problemas do estômago. Falta de perdão. A alma, as dores que está a alma, refletem no nosso corpo. Então, muitas pessoas que não conseguem liberar perdão, que estão com mágoas e coisas, trazem dores no corpo. Quando você libera perdão, é algo sobrenatural que acontece. Eu não conhecia a palavra, mas eu fiz aquilo. E eu saí leve da casa de meu pai. E a conexão com meu pai foi algo também que a gente não tinha, né? E foi algo incrível. O relacionamento com meu pai mudou, né? Meu pai comigo e eu com ele. E eu venho a te falar isso porque muitas vezes você precisa perdoar alguém, e eu quero te falar para você perdoar, porque quem é livre é nós, não elas. As pessoas às vezes não sabem a dor que fez em você. Mas
O inimigo ele vai trabalhando sutilmente na nossa mente, e aí você fica presa àquilo. E você vai alimentando esse ódio, essa raiva. Às vezes com o próprio Deus você ficou com ódio. E as bênçãos do Senhor não te alcançam, porque você ficou magoado de Deus. Porque tirou meu filho, porque fez isso, porque foi aquilo. E aí você se afasta de Deus, e você fica com raiva de Deus. E hoje, nessa manhã, Deus está te chamando a volta ao Pai. Em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Quantas vezes o inimigo ele quer nos colocar no lugar dos porcos? Não sei como é que chama o lugar dos porcos. Chiqueiro. Ele quer sempre te fazer achar: não, você pertence a esse chiqueiro, você vai ficar ali e você vai desejar até comer o que esses porcos comem. Tem tanta coisa, tem tanta chave aqui nessa parábola. Mas um dia que eu estava lendo de novo essa parábola, o Senhor falou: tu viu como o inimigo faz? Que ele sempre quer te fazer achar que você pertence ao chiqueiro, mas você não pertence ao chiqueiro. Você pertence ao reino, e você é filho e filha. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós não pertencemos a esse lugar. E o inimigo ele quer fazer achar que nós pertencemos a esse lugar, da onde aquele moço ficou lá. E continua no 17: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Deixa eu ver que eu me perdi. 18: vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi a seu pai. E depois vou continuar a falar outro pedacinho ali que é fantástica, a história da parábola. Mas Deus, ele não quer separação com a gente. Deus é o maior interessado de fazer parte da tua história. Se você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, ele está sempre querendo ter um relacionamento com os filhos, um relacionamento com o povo. Só que eles olhavam, adoravam ídolos, buscavam, faziam ofrendas para outras coisas, e Deus, ele ficava no último lugar. Eu quero te falar nessa manhã que Deus está te chamando a você voltar a casa do Pai, a você ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele, porque você não pertence, eu não pertenço ao chiqueiro, onde o diabo quis montar sabe o teatro que é montado para... Esse é o teatro que o inimigo está querendo montar na nossa mente, querendo que nós aceitemos e que nós não pertencemos e não merecemos ser parte do reino dos céus. Sabe? Saia desse lugar hoje, porque Deus quer fazer algo tremendo. Primeira coisa que Ele quer fazer é se reconciliar. E outra coisa, Ele quer ter um relacionamento real e verdadeiro de pai e filha. Pai e filho. Sabe? Não importa o que você viveu. Não importa as dores que nós passamos. Importa
o relacionamento que nós queremos ter com Ele. E de ali, depois de um tempo, eu saio e vou para as férias e venho para o Brasil. Vim de férias para o Brasil. Aí eu vou resumir rapidinho, que eu tenho meia hora, senão depois vocês vão embora para... A gente pode ficar até meio-dia. Vou embora meio-dia daqui. E eu cheguei na orla da praia, eu moro em Balneário Camboriú. Quando eu cheguei com um táxi, que passei, eu olhei para aquela praia, eu lembrei do meu país. Eu falei, uau, como eu gostaria de morar aqui. Pensei, né? E aí eu lembrei que meu pai tinha me ensinado que se eu queria falar com Alá, que eu pegasse o Alcorão, fizesse uma pergunta para ele, o abrisse, e ali sairia a resposta que Deus ia falar comigo. Só que eu não levei nas férias o Alcorão comigo, né? Alguém leva a Bíblia com você de férias? Não, até no aplicativo do celular agora, né? Que bom. Né? Mas na época eu não tinha esse entendimento, aí o Alcorão ficou lá em casa. Aí eu pensei, tá, fiquei no quarto de hotel, e no quarto de hotel tinha a Bíblia dos Gideões na cabeceira da cama. Só que eu nem sabia ler o português, mas apenas falava bom dia, mais ou menos. Mas eu pensei assim, bom, não tenho o Alcorão, mas tá a Bíblia aqui, eu vou perguntar para Deus. Peguei a Bíblia, fechei os olhos, falei, Deus, será que eu vou morar aqui? E eu abri. Quando eu abri, eu li assim, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho esse versículo, tá? E eu vou confessar o pecado. Essa Bíblia está comigo até hoje. Eu não sei se podia levar comigo, mas ela foi embora comigo. E eu voltei com aquilo dentro do meu coração. Falei, eu vou morar aqui. Fui embora. Na época, minha avó, a mãe da minha mãe, que também tinha vindo com a gente da guerra, ficou doente e eu fui cuidar dela no hospital. E ali no hospital, isso que eu vou contar para vocês agora, foi algo que virou como se fosse uma chave na minha vida. E eu tenho isso comigo até hoje, faço isso até hoje. Porque eu fiquei pensando, cuidando da minha avó, falei, o que será que ela está pensando ali deitada? E aí depois veio de novo, o que será que eu estaria pensando se eu tivesse a idade dela? E ali eu me imaginei na idade dela, na cama também, pensei, por que eu não tentei isso, por que eu não tentei aquilo? Aí pensei assim, eu não quero chegar nessa idade e falar por que não tentei. Eu quero chegar nessa idade e falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. Aí eu pensei, eu vou para o Brasil, porque eu não quero ficar com isso. Lá na minha velhice, pensar, por que eu não tentei? Eu quero falar, não deu certo, mas pelo menos tentei, pronto. Descanso. E isso eu adaptei na minha vida. Não quero deixar lá na frente me arrepender de por que eu não tentei. E aí, peguei, minha avó saiu, graças a Deus, ficou mais 6 anos viva, graças a Deus. Mas, daí, quando minha avó saiu do hospital, falei com meu pai, e meu pai falou, pode ir. Eu peguei minhas 2 malinhas, para mim era fácil, eu já tinha mudado 30 e poucas vezes na minha vida, desde a minha infância, então eu ia pegar uma mala e sair, e vim para cá. Eu vou resumir aqui porque é longo, mas eu fui trabalhar em um salão bem pequenininho. Eu era cabeleireira na época. Fui trabalhar num salão pequenininho, que eu não queria trabalhar ali, porque eu tinha um currículo grande, que eu trabalhava na Argentina, então eu queria trabalhar no melhor lugar de Balneário Camboriú, não queria trabalhar em qualquer lugar. E aí eu fui procurando no jornal, na época era Jordão e Orelhão, quem não sabe o que é Orelhão, procure no Google, que aí você vai saber. Pelo Orelhão era, né, ligava, coisa, né, como muda os tempos. E aí, até que fiz os testes em todo lugar, ninguém queria trabalhar, que eu trabalhasse ali. E eu pensei, mas poxa, eu sou tão boa, eu tenho um currículo tão bom, e eu fiz tanta coisa, como que ninguém me quer, né? Arrogante a moça, soberba,
E aí, até que passaram 20 e poucos dias, já estava acabando o meu dinheiro, só estava aquele endereço daquele salão pequenininho, eu fui lá, fiz o teste, a moça, não, você começa amanhã. Eu, 25 dias gastando dinheiro, já poderia ter começado a trabalhar antes, só que porque era um salão pequenininho, eu não queria trabalhar ali. E quantas vezes o povo judeu ficou andando em círculo no deserto 40 anos por causa da teimosia, por causa de um monte de coisa que Deus queria trabalhar neles para chegar à terra prometida. E quantas vezes Deus te envia para ir para algum lugar e você não quer? Não, não vou abrir mão disso. O meu trabalho eu ganho tanto, mas o Senhor pediu para você trabalhar menos, ficar mais em casa com teus filhos. Não, mas Deus, sabe, quando a gente está na geografia errada, tudo vai dar errado. Quando a gente está na geografia certa, no lugar onde o Senhor nos coloca, vai dar certo. Porque Abraão não foi abençoado na terra dele. Abraão foi abençoado quando Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela. E aonde foi abençoado? Quando ele saiu no lugar certo, na geografia certa. E Deus às vezes vai fechando as portas e vai te acurralando assim. E aí você fala, tá bom, eu vou entrar nesse salãozinho pequenininho, trabalhar ali. Mas eu não queria, comecei a trabalhar ali nesse lugar. E como eu falei, toda a minha infância, desde que eu lembro, sempre senti um vazio dentro de mim. E eu fui crescendo, tentando preencher esse vazio com as coisas do mundo. Com as coisas, né? A gente achava, ou a gente acha, que a alegria é de fora para dentro. Que, não, vou comprar uma roupinha, vou fazer isso. É uma alegria que vem rapidinho e vai embora rapidinho. Às vezes, você acha que um namoro vai te fazer feliz, porque você está esperando que a outra pessoa te faça feliz. E isso é por falta da identidade, que a gente não sabe quem a gente é, não sabemos, e aí a gente acha que preencher esse vazio é com as coisas de fora, ou que alguém vai preencher. E nesse salãozinho, por primeira vez, lá comecei a trabalhar lá naquele salão, e por primeira vez na minha vida, eu escutei uma música, eu falo que era uma música, escutei uma música que falava, entra na minha casa, entra na minha vida. Sabem cantar essa música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, quero amar somente a ti, que o Senhor é meu bem maior, faz um milagre. Gente, quando eu ouvi aquele louvor, que para mim era uma música, porque eu não sabia o que era, parecia que estava flutuando, eu queria chorar, eu não sabia expressar o que estava sentindo. E eu descobri que era uma adoração para Deus. E nunca na minha vida tinha sentido preencher o meu coração, de tantos anos que tinha esse vazio dentro de mim. E durante as semanas e os tempos que eu fiquei lá, aquele CD, que na época, quem sabe o que é CD, se não procura no Google, só rodava aquele louvor o dia inteiro. E eu lembro que as pessoas se olhavam uma na outra, só que eu não entendia, né? Com muitos anos lá na frente, a filha da dona falou para mim, Glória, a gente não aguentava mais ouvir aquele louvor. Aí eu descobri, eu pensei, lembrei quando elas se olhavam uma na outra, passavam assim. Eu lembrei, claro, imagina, se alguém ia falar alguma coisa para mim, uma muçulmana, vai que joga uma bomba aqui, deixa ela ouvindo aquele louvor quietinha, que ela está quieta, não vamos mudar o louvor para ela, deixa quietinha ali. Ninguém falava nada. Sabe, nos lugares mais
que você menos imagina, é ali que Deus quer te colocar para trabalhar às vezes no teu coração. E eu falo que nosso coração, às vezes ele está com tanta mágoa, tanta dor, tanta coisa que passou, está tão precisando de uma água, tão precisando da cura. Sabe, como aquela mulher que ia para o poço procurar água. Ela voltava com essa água, ia e voltava todos os dias, até que um dia achou a água correta, a fonte certa. E essa água sarou o coração dela. Assim, aquele dia, para mim foi algo tão lindo. Descobri que eu podia adorar a Deus. Do outro lado do mundo não existe. Eu nunca ouvi do outro lado do mundo saber que eu podia adorar a Deus, que existia cânticos de louvor. Do outro lado do mundo não existe dançar para Deus. Se eu dançava, meu pai eu apanhava. Então eu fui descobrir com 30 e poucos anos que eu podia dançar para Deus. Aquelas danças de adoração que a gente vê na igreja, a coisa mais linda. E Deus se agrada, isso sobe com um aroma suave às suas narinas. Não é só quando você ora, mas é quando você adora e quando você dança para Ele, que sobe isso para Ele, sabe? Porque é isso que Ele está esperando, ter um relacionamento íntimo com os filhos. E eu descobri isso com uma idade já tardia. E eu quero falar para você, por que está falando isso, Glória? Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós nascemos em um lar cristão, e nada a ver, uma música do mundo, nada a ver. Gente, eu teria dado qualquer coisa por ter estado no teu lugar e não passado por tudo que eu passei para descobrir que eu podia adorar a Deus. Tem muitas, milhares de pessoas que a alma delas está gritando lá fora, do outro lado do mundo, fazendo as práticas religiosas que a religião obriga as pessoas a fazer, fazendo tudo certinho, entrando na mesquita e saindo, e continuam com a alma vazia, gritando. A alma grita, procurando da fonte errada, da água errada, aquilo que só uma pessoa pode te entregar, que é Jesus Cristo. Sabe? Eu não troco isso por nada. Eu descobri a adoração e eu não quero sair desse lugar. E ali tive meu processo, várias coisas. E logo após desse tempo eu fui, meu pai me ajudou e eu abri uma loja na cidade, no centro da cidade. Abri uma loja, estava indo muito bem. Logo começou a passar a parte do inverno, eu comecei a dever os meses de aluguel. E eu comecei a ficar desesperada, porque meu pai, que tinha me ajudado, me dado o dinheiro na verdade. E eu pensei, está 3, 4 meses devendo o aluguel da sala. E meu desespero era decepcionar meu pai. Falava assim, Deus, não quero decepcionar meu pai. E eu imaginava assim, se eu fechava a loja, meu pai falando para mim, você me decepcionou, filha, todo o dinheiro que eu te dei, você perdeu. E aquilo me dava um desespero, que eu não conseguia nem dormir. E aí, se passou o tempo, até que uma moça entrou na loja, e eu fui falando, comentei com ela o que estava passando. E nessa época eu estava também, comia polenta, chimarrão e pipoca. Só tinha isso para comer. Eu não tinha mais o que fazer. Por muitos anos parei de comer polenta, não conseguia nem ver polenta na mesa. Mas quando hoje colocam um prato de polenta para mim, eu lembro de onde o Senhor me tirou. Muitas vezes precisamos passar por muitas coisas, para que lá na frente a gente não esqueça de onde Deus nos tira. E dá graças por cada tempo, porque todo o tempo Deus é bom, mesmo na falta e mesmo na fartura. E aí, aquela moça me levou para a igreja. Ela falou, vou te levar na minha igreja. Eu falei, tudo bem. Eu me arrumei, passou pela loja, me levou.
Quando eu estava entrando, falou, tem que pôr um véu na cabeça para entrar. Eu falei, que bom, como na mesquita. Deus, Ele vai trabalhando nos lugares, nas coisas, porque a religiosidade, a nossa mente, as nossas crenças, Ele precisa de ir desvelando, né? Tirando o véu, rasgando o véu. Por isso que o meu livro ali, a metade do meu rosto é com o véu e a outra é com a coroa. Vocês entendem? Que eu rasguei o véu físico e espiritual ali. E aí eu comecei a entrar, ia para a igreja, e eu falava, Deus, me ajuda. E aqueles louvores tão lindos que tocavam lá, eu lembro, e eu ia lá, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E se passou 5 meses, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não sabia orar, eu não sabia nada. Eu só fui lá até, vamos dizer, até Deus, que eu tinha medo de Deus, eu não sabia quem Deus era. Eu só falei, Deus, me ajuda, me ajuda. 5 meses se passaram, até que uma pessoa veio e falou assim, vou mudar tua loja, vou colocar mercadoria consignada e você só paga de 30 em 30 dias. Mudou toda a loja. Passaram-se os meses, estava com 3 lojas. Eu não estava dando conta de tanto que estava vendendo. Mudou minha vida de um dia para outro. Foi muito rápido. E aí aquela moça vinha me buscar para ir para a igreja e falava assim, vamos para a igreja hoje? Querida, não dá tempo não, estou trabalhando. Eu achava um absurdo ela me convidar para ir para a igreja. Não precisava mais de ir para a igreja, na minha cabeça. Já Deus tinha me ajudado, eu não preciso mais dele. Na minha cabeça. Eu falei assim, não querida, não tenho mais tempo. Estou trabalhando, viu? E você foi passando os tempos. Assim, quantas vezes a gente, bom, pelo menos eu usei Deus como bombeiro, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus tem misericórdia, Ele ajuda, e fala, obrigado, vou embora. Deus já tinha me ajudado, não precisava mais, para quê? Então, foi passando o tempo, com o tempo conheci uma pessoa que era uns 15 anos mais velha do que eu, e essa pessoa, ele produzia roupa. E ele falou assim, eu posso te ajudar, você fabricar a tua própria marca. E ele foi me ensinando. E essa pessoa, eu vi nela como se fosse um pai ao mesmo tempo. Porque eu tinha essa carência. Eu tinha essa falta. E quando a gente tem essas faltas, a gente, né, às vezes vê essa pessoa e vê como se fosse um pai. E aí, essa carência e tudo aquilo, aquela falta e aquele vazio, aquelas coisas, eu coloquei naquela pessoa. E era bom, era uma pessoa muito querida. E eu fui aprendendo com ele, fui vendendo, ele às vezes entregava a minha mercadoria e eu vendia no atacado para vários lugares do Brasil. E aí, ele entregava de tempos em tempos. Algumas vezes eu fiz empréstimo no banco para ajudar ele também. Ele devolvia, pagava certinho. Então, era tudo certo. Até que um dia carregou o meu pedido, o furgão cheio de mercadoria. E esse homem nunca mais apareceu. Mulher sozinha, né? E aí, o que aconteceu comigo? As contas começaram a vir. De um dia para outro, como eu tive tudo, perdi tudo. Assim foi, assim. Rápido, perdi tudo. E aí eu entrei em depressão. Minhas emoções estavam, né? A mulher é muito emocional. A alma, as feridas, as faltas, a carência, tudo. E aí eu comecei a ouvir vozes que me falavam, se suicida, tira a tua vida, você não vale nada, você não é ninguém. Ninguém se lembra de você, nem teus pais ligam para você. E a depressão foi tomando conta da minha vida, que eu não tomava banho, andava com a mesma roupa. Eu comecei a acreditar nessas vozes, é muito sutil, gente. Não é que não, mas é uma voz que vai falando. E você vai passando os dias, você chora, a dor cresce. Você quer tirar essa dor, você não consegue tirar. E a dor cresce e você fala, tá, a única possibilidade de tirar essa dor é me suicidar. Não tem outra explicação, não tem outra saída. E eu comecei a acreditar nisso. Porque eu não tinha identidade e não sabia quem eu era.
E ali nessa hora passaram 11 meses passando por essa dor, e o desespero, e a angústia, e as contas vindo, que eu não desejo depressão para ninguém. Não dá para explicar com palavras o que se sente, que é muito feio, é ruim demais. E aí, uma noite sem aguentar mais, eu falei: Deus, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora com você. Levantei da cama para me enforcar. Minha casa é de 2 andares, peguei o lençol, estava preparando tudo, as luzes desligadas, tudo pronto, quando de repente meu celular tocou. De repente o Senhor faz as coisas. De repente meu celular tocou, e eu olhei a ligação, eu falei: não vou atender. E aí eu olhei, aquele telefone continuou tocando, gente. Era um casal de amigos meus cristãos. E eu peguei, eu falei: tá, eles são os últimos a ouvir a minha voz, e vou continuar a fazer o que ia fazer. Atendi. Oi, do outro lado. Oi, Glorinha, tudo bem? Falei: tudo. Estou olhando para meu, tudo. Estava tudo pronto aqui. Você ligou para nós? Falei: não. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? E eu irritada, queria me suicidar, estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha. Queria desligar. E ela pegou e falou assim: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora, de teu número de telefone. E eu caí no chão de joelho. E eu comecei a chorar, e eu disse: eu ia me suicidar agora. Quando eu estava esperando eles virem para minha casa, eu estava no chão chorando. Aquela sensação de querer me suicidar, de morte, ele tinha ido embora, aquela vontade, o espírito de morte aquele dia foi embora para sempre. Eu nunca mais tive vontade de me suicidar. Só que tive que lutar assim com a depressão, porque a dor estava na alma. É como eu falei antes, a alma fica cativa em lugares por causa, enfim, eu já expliquei antes. E ali, eles vieram me socorrer. E eu ouvi a ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação para eles, mas no celular deles tinha a ligação entrante, que era meu número de telefone. Quando eu olhei, ela falou que ela viu meu número e falou: oi, Glorinha, tudo bem? E disse que do outro lado, uma voz suave de um homem que transmitia paz. Foi assim que ela falou. Disse: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo que está falando. E ela, sem entender, falou: então desculpa, mas foi ele que tinha ligado para ela. E aí ela falou: então desculpa. E ele falou: não foi nada, tchau, tchau. Desligou a ligação. E ela, sem entender, pegou e retornou a ligação na hora que eu ia me suicidar. Eu quero falar para você que enquanto o inimigo está tramando a nossa morte, o Senhor, Ele envia seus anjos a trabalhar a nosso favor. Porque o nome Ângelo, logo depois descobri que Ângelo no grego significa anjo e no latino mensageiro. Os anjos mensageiros do Senhor não trabalharam somente no Antigo e no Novo Testamento. É até hoje que eles trabalham, porque a palavra diz que Ele envia seus anjos para trabalhar a nosso favor. E eu tenho certeza que quantos livramentos que o Senhor te deu, que você está lembrando. Quantas coisas que você passou, foi os anjos do Senhor que te socorreram naquele lugar, naquele dia. Eu tenho certeza disso. Uma mulher como eu, muçulmana, improvável, saída da guerra, Ele teve misericórdia e me encontrou aquela noite, porque Ele queria que eu descobrisse um pai, porque eu era órfã em todos os aspectos, mas eu fui adotada por Ele. Você foi adotado por Ele. Aí eu entendi que tinha algo a fazer, que eu não podia desperdiçar minha vida. E eu descobri essa parábola do filho pródigo, logo que depois que me converti, aqui no final, que diz assim: e arrumando-se, no versículo 20, e arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadeceu-se dele, correndo, abraçou e o beijou.
O filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando eu estava lendo essa parábola, depois que eu me converti, eles me levaram para um encontro com Deus, eu tive um encontro, ali eu comecei a entender tanta coisa, eu comecei a ficar com vergonha de como me vestia, eu comecei a querer ter as vestes brancas, porque aquele moço, aquele filho, estava com as vestes porcas, sujas, e quando foi até a presença dele, porque ele não tinha mais nada, ele chega assim nada lá, ele chega com as roupas sujas, fedindo a chiqueiro, mas ele vai até o pai, mesmo assim, sabendo que não merecia, ele foi até ele do jeito que ele estava, e é assim que Deus quer que você se apresente a Ele, do jeito que você está, não com as pompas e coisa e máscara no rosto, não. Ele conhece quem você é, Ele conhece quem eu sou. Se mostre toda inteira, se mostre tudo como você é a Ele. A sujeira mostra para Ele que Ele vai trocar as vestes e vai colocar as vestes brancas para você. É Ele que vai limpar as vestes, é Ele que vai tirar a tua sujeira. Você fala: pai, eu tenho essa sujeira, não consigo tirar. Tira para mim, me ajuda, porque eu quero me apresentar na mesa do Pai com as vestes limpas. E quando eu li esse versículo, essa parábola, o Senhor ministrou no meu coração e eu chorei muito, porque Ele me disse: filha, você não queria a minha presença, só queria aquilo que eu podia te dar. E eu chorei muito, porque era verdade, eu não queria a presença dEle. Eu fui até Ele e falei: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. Sei lá, presença o quê? Se eu nem sabia ter presença com meu pai aqui na terra, vou saber o que é presença. Eu falei: Deus, me perdoe, mas não quero nada desse mundo, eu só quero a tua presença agora. E Ele me disse: eu posso te dar tudo desta terra. E essa é uma chave para você e para mim. Eu posso te dar tudo desta terra, mas longe de mim você vai perder tudo. Mas 2 pães e 5 peixes, com Ele na presença, Ele vai multiplicar. Não importa o que você tem, importa com quem que você está. E eu quero te chamar hoje, nessa manhã, a estar com Ele, a voltar à presença dEle. Porque quando Ele veste o filho, Ele coloca um anel, e esse anel simboliza a aliança dele contigo, dele comigo. É uma aliança que Ele fez. E a aliança é um círculo. E casualmente a aliança do arco que ele fez, para todos lembrarem, aquele arco no céu que Ele coloca colorido, é meio. Porque o outro meio é nós, que nós fazemos aliança com Ele. E quando você quebra essa aliança, fica só a metade, porque Ele nunca vai tirar a aliança dEle com você e comigo. É nós que completamos a outra metade do anel. E essa é a aliança que Ele está querendo colocar hoje no teu dedo, porque Ele está te falando: filha, filho, você lembra o que eu falei? Você lembra o que eu fiz? Você lembra tudo que você... Ei, volta comigo, porque a aliança ainda está. A aliança ainda está. Você precisa voltar a juntar ao teu pedaço da aliança. Nós estamos aqui na presença dEle hoje. E quando eu estava aqui, que eu ia ministrar outra coisa, o Senhor me disse: ministra o meu amor. Eu quero que você ministre o amor do Pai hoje. Sabe, aquele filho pródigo, da morte do chiqueiro, foi para a mesa.
Sabe por que ele foi se sentou à mesa? Só por causa do cordeiro. Matem um cordeiro. Cordeiro que foi Jesus Cristo, que fez rasgar o véu para nós podermos ter acesso novamente à presença do Pai. E nessa manhã eu quero te chamar para esse lugar, para que você volte à presença do Pai. Que sem Ele a gente não é nada. Que o pouco com Ele não importa. É como você que é pai e você que é mãe. Quando o teu filho vem até você, você vai gostar que ele venha por interesse? Ou você vai gostar que ele venha só por amor? E venha, passe o tempo com você, fique com você. Você não daria tudo dessa terra? É a mesma coisa com o Papai do céu. É dessa forma que Ele quer se relacionar com a gente. Então hoje, nessa manhã, se você tem algo para resolver com Ele, volte à aliança com Ele. Reforce o amor de filho, de filha. E todo espírito de orfandade que caia nessa manhã. E que haja uma cura nessa manhã sobre a tua vida. Porque Ele quer que você... Ele quer se revelar a nós como Pai. Eu lembro que quando meu pai, ele descobriu que eu não era mais muçulmana, ele falou para mim: filha, você não é mais minha filha. E aí eu não estava preocupada, porque eu estava desfrutando e conhecendo um Pai do céu que eu nunca tinha tido. Sabe? Não importa se teu pai é vivo ou não, importa o relacionamento que o Pai do céu quer ter com você. Eu quero que, não sei se vem um louvor no final, colocar um louvor para finalizar, mas eu quero orar e finalizar essa manhã aqui. Podem se colocar de pé. Obrigada. Se você quiser inclinar sua cabeça, fechar os olhos, falar com o Pai nessa manhã, porque Ele está aqui. Eu creio que a presença dEle está aqui. Eu creio que Ele é tremendo para se revelar, e Ele está com interesse de se revelar a ti. Só falta você ir até Ele, e Ele está te chamando nesta manhã. Ele está te chamando. Fala: Deus, me perdoa, não sei o que, mas volte até Ele. Volte a ter o relacionamento dEle, com Ele, porque Ele quer se revelar como Pai. Não importa o dano que te fizeram lá fora, não importa tudo que você viveu, importa o hoje, importa o agora, importa que nada se perdeu, porque Ele está aqui ainda. E os tempos que você viveu perdida, Ele vai acrescentar, Ele vai Ele tira tudo isso, porque a presença dEle não existe tempo, não existe nada. Existe ter um relacionamento com você. E eu oro nessa manhã para que cada pessoa que está aqui, que está nos ouvindo, nos vindo ali na internet, em nome de Jesus, que a presença do Senhor envolva você agora. Que o Senhor venha se revelar como Pai, que caia por terra agora todas as mentiras que o inimigo colocou na tua mente, porque o inimigo ele sempre quis impedir que nós conheçamos ao Pai. Sabe, a gente sempre achou que nós éramos os órfãos, mas eu vou falar algo para vocês. Quem é o órfão aqui é Satanás, porque ele foi mandado embora do céu. Não fomos nós. Nós temos direito sim de termos o acesso à paternidade do Pai, porque fomos adotados através de Jesus Cristo. Então toda vez que o inimigo, a voz do inimigo vier para você falar, pensar que você não é nada, você não é ninguém, que você pertence ao chiqueiro, faz ele lembrar que quem pertence ao chiqueiro é ele, porque ele foi mandado embora do céu. Nós temos acesso e nós somos filhos.
Pai, em nome de Jesus, que eles possam afirmar identidade contigo, Senhor, que eles possam ter um relacionamento maior, que o Pai se revele, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Te dou graças por este dia, te dou graças por cada pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo, e que cada coração, Senhor, saia daqui e tudo que foi lançado a semente no coração dela, que não se perca, que não seja roubada, Senhor, em nome de Jesus, mas que essa palavra venha a crescer dentro de cada coração, Pai. Muito obrigado por tudo que tu faz, Pai. Nós te amamos, Senhor. A tua presença vale mais, a tua presença vale mais do que o mundo, do que todas as coisas. Nós não queremos nada desse mundo, nós só queremos a tua presença. A tua presença nos basta, a tua graça nos basta, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós não merecemos tanto amor, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou daquele lugar do chiqueiro, para nós podermos nos assentar à mesa contigo, e nós somos coroadas e coroados por ti, Senhor, sem merecer, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos à mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia.